Bom, senhores, vamos tá já iniciando agora em função do horário e vamos estar falando hoje sobre a questão do risco inerente residual, que é um tema extremamente importante para quem lida com gestão de riscos e um tema que ainda não está muito bem sedimentado aqui no Brasil. Por que isso? Porque, na realidade, muitas empresas, muitos auditores, por exemplo, não costumam utilizar esta prática que já está escrita, sedimentada há mais de 13 anos, desde quando o COSO 2 ou o COSO ERM saiu no mercado, ok? Então vamos entender um pouco o que vem a ser isso. Antes disso, eu vou estar apresentando aí a Brasiliano Interrisco, para vocês conhecerem um pouquinho quem nós somos. Então, basicamente, a gente vai bater esses objetivos, ou seja, a abrangência da gestão de risco, as melhores práticas rapidamente, a avaliação da criticidade dos fatores de risco, a avaliação dos controles preventivos e detectivos e os riscos inerentes analisados e as respostas avaliadas. E depois a gente acaba com um case que hoje quem vai fazer a palestra sou eu e a Sandra, que está do meu lado aqui. Então ela vai entrar com um case prático em cima do sistema nosso Interrisk, para vocês poderem ter uma ideia prática de como que isso funciona e o quão importante é testar e saber se o controle suporta e segura o fator de risco. Bom, quem é Brasiliano? Então o nosso propósito, que hoje não se fala mais em missão e visão, é levar a inteligência em riscos corporativos para o mundo. Parece meio snob, mas não é não. A gente quer levar, na verdade, a interpretação das informações, né, dos riscos como um todo para grande parte aí do nosso universo, né? Ou seja, América Latina, que nós já atuamos nela, na África, que nós já atuamos nela, e também na Europa e América do Norte. Esse é o nosso propósito. Trabalhamos aí com governança, risco compliance, estamos no mercado desde 1989, vocês já sabem disso. Lidamos com essa gama toda de disciplinas de riscos, tá certo? A Brasiliano hoje, ela não é mais só consultoria, então ela deixou de existir, de ser consultoria pura, ou seja, nós acabamos criando, na verdade, uma metodologia para integrar uma série de disciplinas. Então isso é um diferencial nosso hoje, Violeto, o único framework para isso tudo, e em função disso, nós temos aí esse framework aí criado, que ele integra as mais variadas disciplinas nos mais variados critérios. Então isso é o que a Brasiliano hoje faz de uma maneira automatizada, que é importante. Esse era o nosso portfólio, era. O que era? Porque hoje esse portfólio está dentro de um sistema, que é o Interrisk. Então a gente não pratica mais a consultoria tradicional. A gente joga hoje a consultoria dentro, tá certo, de um sistema, de um software que é o Interrisk. Continuamos com a questão da capacitação, onde nós temos a capacitação, temos os cursos EAD, a especialização, 17ª turma hoje em São Paulo, 16ª turma aí em Curitiba, alguns aí de Curitiba, a curso de extensão, 51ª turma do MBS, e os cursos em company. E a gente quebra um paradigma, que a gente fala e brincando com vocês, que quem sabe também ensina. Ou seja, por que isso daí? Porque nós, como somos também consultores, nós temos a experiência de campo e temos também, juntamos, integramos a questão da teoria, que é muito importante. Então a gente junta a teoria com a prática e acaba, na verdade, tendo aí boas respostas, boas práticas de mercado, ok? O sistema nosso, a solução nossa de inteligência, ela faz o quê? Integra as disciplinas, realiza a interconectividade, que também não é novo esse processo, é desde 2004 que o COSO 2 vem pedindo isso e que pouquíssimas empresas fazem. Fazem às vezes até por interpretação própria ou por intuição, mas não por ferramenta. Nós fazemos com ferramenta. Filtra o volume de informações, automatizamos as ferramentas e métricas, então isso é importante, e cria-se indicadores de riscos. Então isso é um ponto fundamental. Então com isso a gente criou o quê? Nós inovamos valor para vocês, clientes. O que é inovar valor? A gente deu maior valia para vocês, na verdade, no processo de gestão de riscos. Então esse é o nosso diferencial com as informações interpretadas. Inteligência é isso. Você sobe para a alta gestão, sobe para o conselho, uma série de riscos considerados mais críticos de todas as disciplinas e não tendo uma visão segregada, tá certo, de disciplinas
caso a caso. Então você não enxerga somente o seu umbigo, você enxerga como um todo. Agora, um ponto importante: por que nós mudamos, na realidade, o nosso modelo de negócio? Então isso é um ponto importantíssimo, por causa desses dois fatores aí primordiais no mercado. Primeiro, o mundo hoje é VICA. O que é VICA? Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por que o mundo hoje é volátil, complexo, incerto e ambíguo? Por causa do contexto que nós estamos vivendo, século XXI. E aí nós temos que lidar com esse contexto como um todo. Por exemplo, uma forma de lidar, a gente não pode ser ortodoxo, a gente não pode dogmatizar. Então, no pensamento exponencial, por exemplo, o que nós temos que pensar nisso? Que a consultoria tem que mudar a forma de prestar serviço. E aí nós resolvemos mudar, resolvemos ser um pouco ousados. Nós digitalizamos a consultoria, colocamos, inserimos dentro de um sistema, tá certo? Aí você vem embaixo o 6D, esse framework aí exponencial. Então foi digitalizada a consultoria, quer dizer, os processos foram digitalizados. Aí você tem uma venda que no início ela passa a ser dissimulada, pequena, porque você vai exponenciando a venda, 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, até que ela cria uma disrupção no mercado. Ao criar uma disrupção, vai de 1.000 para 2.000, 2.000 para 4.000, você acaba o quê? Desmaterializando, ou seja, não tendo mais o papel do consultor tradicional. Você não tem mais o relatório tradicional do consultor. Isso morre, isso morreu, tá certo? Então isso está dentro de um sistema. Então passa a ser automatizado. E, ao mesmo tempo, ele é o quê? Desmonetizado. Ele fica o quê? Barato. Tem que ficar barato, tá certo? E, ao mesmo tempo, você tem que capilarizar o conhecimento. Então ele fica democrático. Então você não concentra mais a informação em cima do consultor. Então o consultor passa a ser hoje não o especialista e nem o generalista. Ele passa a ser nexalista, ou seja, a pessoa que vai buscar a informação e a integração dessas informações. Então o modelo de negócio foi mudado em função disso. Aí nós resolvemos criar uma ferramenta robusta, parruda, que pudesse fornecer a inteligência para o mercado. Foi isso que nós resolvemos mudar o modelo de negócio. Então hoje a Brasiliano não vende consultoria pura, ela vende uma solução casada com a consultoria, que é o sistema Brasiliano Interrisco, ok? Então a gente integra todas as disciplinas com as diferentes métricas, com as diferentes ferramentas de causa e efeito, seja qual for, com as diferentes potencialidades aí, ou motricidades dos fatores de risco. Para vocês poderem entender o que vem a ser isso nessa matrizinha aí, é um ponto importante. Eu tenho que colocar controle onde está plotado no vermelho e não no verde. Se eu colocar controle nos fatores que estão no verde, eu vou estar enxugando gelo. Então isso faz com que o gestor ele passe a focar onde é mais importante, onde ele é mais frágil, na verdade. E a ferramenta permite isso, ele enxergar. Tem a única ferramenta do mercado aí que você consegue entender a interconectividade entre os riscos, que é, na verdade, você saber o que um risco influencia no outro. Então isso é importante, tá certo? É uma das pouquíssimas ferramentas no Brasil e no mundo que tem a questão da interconectividade. O Fórum Mundial pede que nós façamos isso e também o COSO 2. Isso é importante frisar, tá certo? Fazemos aí as respectivas análises de risco nas mais variadas disciplinas de risco, temos como resultado a matriz de risco, e aí vem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? A gente cruza a matriz de risco com a matriz de interconectividade, de motricidade, e temos o que? Temos a matriz de priorização. Então essa matriz que vocês estão vendo aí é uma matriz única, onde você tem o que? Um cruzamento de matrizes, que é motricidade versus criticidade. Aí você tem o que? Os riscos que devem ser tratados. Por que isso é importante? Porque, na verdade, você pode estar olhando, se você olhar esse slide aqui, vai encontrar risco que está no quadrante amarelo. Ou seja, ele não é crítico, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser motriz. Sendo motriz, ele vai estar nessa primeira linha aí, motriz, que é o quê? Totalmente vermelha. Então ele terá que ser tratado. Então, essa matriz olha a motricidade e, ao mesmo tempo, olha a criticidade. Então você tem uma visão muito mais sistêmica, muito mais holística. Isso é importante hoje nós enxergarmos dessa maneira. Por quê? Porque o mundo é VICA, muda constantemente, é extremamente volátil, extremamente dinâmico.
e cria aí os dashboards que podem sim ser feitos para quê? Para a gente poder estar monitorando a evolução do risco, do plano de ação, né? A questão da evolução dos fatores de risco, etc. Então isso já é o padrão, isso é normal. Aí tem aí as vantagens aí da ferramenta, que vai desde a sua facilidade com o usuário até o acesso dela online. Por que o acesso dela online? Porque ela está na nuvem. Então uma vantagem grande de estar na nuvem é que você não precisa de infraestrutura. Então isso é um ponto fundamental. Hoje, vocês sabem disso, né, o futuro é trabalhar tudo em nuvem. Então nós já pulamos na frente e o sistema está na nuvem hoje, via web. Em qualquer lugar você acessa e pode implementar os dados. E também é seguro, que hoje está na Amazon, por exemplo, tá certo? Então isso é importante ter na mão, tá certo? O que foi? Pode falar. Ok? Aí são alguns clientes deles, tá? Já do Interrisk, ele foi lançado em julho, já temos essa carteira aí de clientes que já estão utilizando de forma direta, então isso é importante, né? Já alguns clientes nossos já adquiriram o sistema, tá certo? Aqui temos um outro sistema que nós fizemos uma parceria com o Bondon James, que é um software que classifica, ajuda a empresa a classificar a informação, ou seja, põe em prática a política de informação, cruza o conteúdo da informação com o e-mail, se o dono do e-mail tem, né, a autorização necessária para poder mandar aquela informação, não deixa utilizar no e-mail, por exemplo, particular, então isso é importante, tá certo? Então precisa entender o processo. Aí ele se comunica com todos os outros sistemas e aí são alguns clientes deles internacionais. Nós, da Brasiliano Interrisk, temos aí uma revista eletrônica, vocês já conhecem, temos aí os papers nossos, que são os relatórios técnicos e as publicações, para vocês poderem estar acessando o nosso site gratuitamente. Tem aí os newsletters, que também vocês devem estar recebendo aí ele mensalmente, que tem as notícias principais. Tem agora aí o Risco no Ar, que é uma série de vídeos que a gente fala no máximo 5 minutos e dá uns insights aí para que vocês possam estar pensando. Então nós estamos vivendo, né, vocês de forma clara e direta a questão do risco. Tá? Tem a editora Sicureza, vocês também já conhecem, tem os livros nossos, os livros dos consultores, livro dos mercados, livro também dos alunos que fazem o MBA. Então é um investimento que a Brasiliano faz, a gente acredita que tem que estar disseminando aí a cultura. E aí são alguns clientes nossos nas mais diversas áreas, nesses últimos 30 anos aí, 28 anos aí de mercado, ok? Só para vocês saberem que a gente tem uma vivência razoavelmente grande nos mais diversos segmentos de mercado, mais diversas indústrias aí, de maneira clara e direta, tá certo? Aí o currículo meu, eu tenho um doutorado fora do país e um mestrado também, isso deu uma experiência boa pra gente, porque eu fiz o sanduíche. Eu defendi lá fora, mas fiz o trabalho nosso aqui no Brasil, fiz no Rio de Janeiro cenários prospectivos com base no risco. Então é um fato importante a gente entender o contexto. Tenho algumas certificações, tenho 14 livros lançados aqui no Brasil e hoje sou o principal executivo da Brasiliano Interrisk e alguma experiência internacional. E aqui do lado tem a Sandra, está comigo aqui há pouco tempo, né, Sandra? Pouco tempo, 18 anos. 18 anos, por isso que ela é moça assim, mas tudo bem. Só a voz engana. Só a voz, né? Então tá. Então hoje é a nossa diretora, ela é que cuida da parte de comercialização, implantação, operacionalização do Interrisk. Então é fundamental para nós, foi promovida há pouco tempo como forma de ter aí o sucesso nosso e ter uma meta ousada, poder estar atingindo aí de maneira direta, certo? Muito bem, senhores, vamos ao que interessa então. Eu vou falar uns 10 slides e depois a Sandra vai entrar com um case que é importante. Bom, senhores, o que vem a ser a gestão de risco macrona? Nós, da área de risco, nós temos que ter a clarividência de estar antecipando o problema. Ponto, não tem jeito. Todo mundo vai cobrar da gente essa antecipação. Então esse slide aqui eu sempre mostro, gosto de mostrar esse slide, porque o consultor, o gestor de riscos, primeira linha, segunda linha, terceira linha na empresa, não pode e não deve estar olhando no retrovisor. Isso é importante. Já aconteceu, já era, já teve a perda, já teve o problema já de maneira direta. Então não podemos deixar que isso venha a acontecer. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Isso por quê? Porque nós estamos vivendo nesse mundo chamado VUCA, ou VICA na verdade, tá certo? Ou seja, nós temos uma série de informações, um volume de informações muito grandes, temos que filtrar essas informações, e essa filtragem de informações é que é estratégica. Então, exemplo, ninguém aqui hoje consegue ler
todos os seus e-mails que recebe por dia. A gente lê na diagonal. Ao ler na diagonal, nós perdemos, às vezes, algumas informações, tá certo? Então, como o mundo é VUCA, né, ou VICA, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu tenho 3 estratégias a seguir para lidar com esse mundo. Primeiro, tem que aceitar que isso existe. Não posso lutar contra isso. Então, não posso ficar desesperado, ou não posso querer fazer a coisa mecanicamente ou fazer a coisa cartesianamente. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Segundo ponto, o ótimo é inimigo do bom. É isso mesmo. Então, ótimo é inimigo do bom. Eu não posso estar, na verdade, tentando fazer o ótimo e quando acabar de fazer o ótimo, já perdi o quê? A janela da oportunidade. Então, as empresas hoje fazem o quê? Lançam produtos que ainda não estão acabados para que o mercado dê o feedback, e o feedback é rápido o suficiente para quê? Para que ele possa se mover rapidamente, ou seja, inovar rapidamente. Então, um produto que é lançado hoje no mercado, produto ou serviço, ele é inovado constantemente. Constantemente. Aquele que para, morre. Não tem jeito. Fundamental. E o VICA ali é aquilo que nós já comentamos, o que nós mudamos o modelo de negócio, tá certo? Eu tenho que ter uma visão e uma velocidade, né, abrangente, tenho que andar a 300 km por hora, obrigatoriamente, preciso ter um entendimento do contexto muito grande, um entendimento estratégico da empresa muito grande, tá certo? Não posso ser ortodoxo, tá certo? Então isso é importante. Não posso dogmatizar. O que é dogmatizar? Dogmatizar é eu congelar a minha estratégia, congelar a minha ideia e achar que essa ideia ela vale para o resto da vida. Isso está errado. Preciso entender, como o mundo é complexo, qual é a conectividade que existe, a interdependência que existe entre causa e efeito. Porque não é mais direto, não é mais linear, ele é exponencial. Então isso é importante, ok? E tenho que agir com uma certa agilidade, por quê? E uma abundância, porque ambiguidade são diferentes visões. Então, numa equipe, que a gente vai estar trabalhando em equipe, obrigatoriamente, em cocriação e colaboração, cada um vai ter uma visão. E eu tenho que ter o quê? A clarividência de estar unindo essas visões para eu depois ter uma única, integrando e ter uma única visão. Por isso que hoje o gestor de risco tem que ser nexalista, é nexo. Eu vou buscar isso, essa integração das informações. Ok, pessoal? Até agora alguém tem alguma dúvida aqui, não? Quer perguntar alguma coisa? Todo mundo tranquilo? Acho que sim, né? Então vamos lá então. Bom, feito isso, quer dizer, o mundo hoje a gente vive isso daqui. Ao viver nesse mundo maluco que é o século XXI, eu tenho que saber o seguinte, tenho que saber que eu, gestor de riscos, nós entramos e temos que lidar com essa abrangência de disciplinas de risco. Então eu vou lidar no mínimo com 14, 15, 13 disciplinas de risco. Então o gerente de risco hoje de uma empresa, de uma instituição financeira, vai ter que lidar com isso. Não tem como fugir. Vou lidar com risco estratégico, risco ligado à operação, TI, meio ambiente, risco de liquidez, risco legal, risco atuarial, se for, na verdade, for ligado à parte de seguros, se for ligado a fundo de pensão, risco de crédito, contraparte, comunicação, N riscos. Isso não existe uma fórmula pronta. As disciplinas de risco, quem é que define? Quem vai definir? A empresa. A diretoria define isso junto com vocês. Mas ponto importante, eu vou lidar com tipologias diferentes. Então é importante eu saber isso daqui. Seja qual for a tipologia, eu tenho que ter claramente colocado que o modelo que eu vou usar tem que ser esse que é 3 linhas de defesa, obrigatoriamente. Por quê? Primeira linha de defesa é o usuário. O usuário é o dono do processo e é o dono do risco. Ponto. Ele recebe a orientação de quem? Da segunda linha de defesa, obrigatoriamente. Que vai se comunicar com quem? Com a diretoria executiva, a diretoria profissional, tá certo? Onde ele coloca para a primeira linha o quê? Uma política e coloca o processo. De quê? De gestão de risco. Este processo, importante, tem que ser homologado pela terceira linha. Então a auditoria tem que homologar o processo e não fazer um processo diferente. Então isso é um erro que às vezes as empresas cometem.
A segunda linha tem que treinar a primeira e exigir da primeira linha que esta primeira linha mande para a segunda as informações. Para quê? Para que vocês tenham esses produtos aí, essas saídas aí no meio. Ou seja, eu tenho que fazer a interpretação, fazer as análises, os estudos de interconectividade e ter a série de quê? Dos indicadores estratégicos, mapa de risco, cenário de risco e solução integrada. Isto, senhores, é a função da segunda linha, tá certo? Então, eu, segunda linha, faço uma auditoria na primeira linha? Claro que eu faço. Eu, como segunda linha, vou verificar se a primeira linha está fazendo, na verdade, o quê? O processo correto. A auditoria tem que beber na fonte. O que é beber na fonte? Tem que beber na segunda linha as informações para ele testar controle. E aí, para ele poder testar controle, tanto a segunda linha como a terceira linha, entra um conceito claro nosso, tá certo? Que isso é preconizado mundialmente, a questão do risco inerente e risco residual, que está prescrito aonde? Escrito aonde? Nos 3 ou nas 3 melhores práticas de mercado. Está escrito no COSO 1, que nasceu lá atrás, e foi agora em 2013, teve uma revisão, onde entrou o risco de fraude inclusive. Está escrito no COSO 2, 2004, que ele nasceu, e na ISO 31000, 2009. Então, risco inerente e risco residual. Então, eu tenho que ter e trabalhar com esses dois tipos de risco. Quando eu falo tipo de risco, com a modelagem que eu vou montar. Nós, da Brasiliana, usamos esse processo nosso, onde a gente coloca as ferramentas no meio. Mas isso independe, não tem problema nenhum. Posso usar qualquer um deles, desde que eu siga o conceito. Então, o conceito é importante. Por que ele é importante? Porque esse triângulo amoroso aqui, gestão baseada em risco, vocês vão ver que a base minha qual é? É o processo que está mapeado, né? Embaixo. Do lado esquerdo de vocês, eu tenho os fatores de risco, que são o quê? As fragilidades que eu encontro nos processos, obrigatoriamente. E do lado direito eu tenho o quê? Os controles que tem que suportar o quê? Os fatores de risco. Então, no processo, eu não identifico o risco, não existe isso. Eu não posso identificar no processo risco. Por exemplo, num processo de pagamento, por exemplo, eu não tenho o risco de fraude no processo. Eu vou ter no todo. Por quê? Porque o risco de fraude é composto de quê? De vários fatores de risco. Então isso é importante. Por exemplo, nesse processinho aqui, eu tenho as bandeirinhas vermelhas, que são o quê? São as fragilidades, nelas que eu posso encontrar. E as bolinhas que são verdes são os controles. Esses controles deveriam ou deverão barrar, bloquear o quê? Esses fatores de risco. Isso é fundamental. Então, para que serve o controle, então? Serve para diminuir o quê? O tamanho do risco. Serve para isso. Através de quê? Do bloqueio que ele faz ou da anulação de quê? Do fator de risco ou dos fatores de risco. Então, resumindo, o controle só vai ser eficaz se ele conseguir barrar, eliminar, tá certo? O fator de risco. Eliminando o fator de risco, eu elimino o quê? Eu passo a diminuir o tamanho do risco. Essa é a função que os controles têm que fazer. Então entra aí o conceito que nós tiramos do COSO, né? Do COSO 2. O que é o risco inerente? Que é não ter controle nenhum, é eu ter o risco, na verdade, o risco completamente puro, sem nada, e tem o risco residual, que é o que sobrou quando eu coloquei controle. Então isso é importante. Risco inerente é sem controle, risco residual é com controle. Então se eu pegar aqui, por exemplo, essa barra aqui que vocês estão vendo aqui, se ela tivesse sem os controles, ela estaria inteiramente vermelha, tá certo? E eu vou colocando o controle nele. Então, de acordo com o meu apetite ao risco, ou até onde eu quero que o controle exista, eu vou colocando o controle. Quando chegar naquele limite ali, na redução com os controles implantados, eu pergunto, esse risco residual, que é o que sobrou, eu aceito ele? Está dentro do meu apetite ao risco? Está. Ok, então aqui está bom para mim. Não está, eu continuo colocando o controle. Então o que baliza eu colocar mais ou menos controle nos meus processos? São o quê? São os apetites que a empresa
irá definir. Ou seja, será o apetite que a empresa, o conselho, vai ter que definir. Isso é fundamental vocês saberem. Então, o inerente é sem controle, o residual é com controle. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse chart aqui, você vai ver que esse risco que está vermelho aqui, ele ficou amarelo. Por que ele ficou amarelo? Porque os dois controles que estão aqui, fazem parte, por exemplo, deste risco aqui, eles devem estar o quê? Diminuindo alguns fatores que fizeram com que o risco caísse o seu nível de criticidade. Ou seja, ele chegou numa eficácia boa. Então foram eficazes e a eficácia dele fez com que baixasse o nível de risco dele. Isso que é importante. Pergunto a vocês, eu como auditor, terceira linha ou segunda linha, eu tenho que bater aonde? Eu tenho que enxergar o quê? Eu tenho que focar onde? Então se eu tiver lá 100 riscos, 200 riscos para olhar, eu vou olhar que tipo de risco? Eu tenho que iniciar a minha auditoria, a minha vistoria onde? Nos riscos inerentes altos, obrigatoriamente. Para quê? Por quê? Porque risco inerente, se for médio ou for baixo, peanuts, esqueço, não vou perder tempo com ele. Então eu tenho que bater, focar no que vem a ser risco inerente alto. E vou verificar o quê? Os controles que fazem com que, teoricamente, vai fazer diminuir o quê? A criticidade daquele risco inerente que é crítico, que é alto. Então eu vou verificar se o controle, ele elimina o quê? Elimina o fator de risco. Então quer dizer que o controle tem que estar ligado a um fator de risco? Sim, senhor. O controle tem que estar ligado a um fator de risco. Esse é o conceito macro para a gente poder estar trabalhando, tá certo? Quer dizer, eu vou passar agora, passando, que ela vai passar para vocês um estudo de caso, para vocês poderem ter uma ideia clara do que nós estamos falando aqui, para depois, se quem quiser, tirar mais dúvidas em relação a isso, ok? Então, senhora, por favor, assume aí, por gentileza. Boa noite. Todo mundo me escutando bem? Um ok, por favor. Se a pessoa está me escutando, eu tenho que falar um pouquinho mais alto, igual brasiliano. Tá ok? Tá escutando? Então tá bom. Vou entrar aqui agora no sistema, que eu vou fazer a demonstração no sistema, tá? Ok? Essa é a carinha do nosso sistema chamado Interrisk. Para quem não conhece ainda, na verdade já estou logada aqui, só vou dar um clique. Então um ponto importante, rapidamente, antes de entrar no case em si, conforme o brasileiro comentou, nosso sistema, de forma geral, ele é modular, ou seja, eu tenho aqui rapidamente o módulo de gestão de riscos, de gestão de continuidade e até mesmo auditoria baseada em riscos, ok? Nosso caso, nossa palestra hoje, eu vou usar tão somente o módulo de gestão de riscos. E um segundo ponto importante, complementando o que o brasileiro já comentou, né? Ele é por disciplina. Então eu tenho uma série de disciplinas. O nosso sistema atende justamente isso. Hoje, como estudo de caso, eu vou usar uma disciplina chamada risco no processo. Ok? Tá lento ali. Todo mundo acompanhando? O nome dessa empresa é Logística Geral, só para vocês terem uma noção rápida. O sistema nosso, para eu poder entrar no estudo de caso, o primeiro ponto importante que eu tenho aqui, eu tenho que estruturar a organização como um todo. Então isso aqui na verdade é o organograma da empresa. E a partir do momento que eu coloco o organograma da empresa, eu vou estudar o risco, né, em qual área ou qual processo eu tenho. Então, rapidamente. Eu vou selecionar aqui o que eu separei para vocês como estudo de caso. Então, uma empresa na área de logística, ela faz o recebimento de diversas cargas e trabalha, sem dúvida nenhuma, com uma série de clientes. Tanto a armazenagem como a expedição, ok? O processo que eu selecionei para a gente conversar um pouquinho é chamado de entrada de mercadoria. Ou seja, como que é literalmente essa entrada, tá? Primeiro passo que foi falado aqui já, deixa eu só abrir aqui o sisteminha que facilita a navegação. Primeiro passo aqui já comentado aí pelo brasiliano, não dá para mapear risco no processo se eu não partir da premissa que eu tenho o processo mapeado. Então isso é um ponto importante. Vou selecionar aqui. Ok? Então, estou selecionando aqui o processo. Então, o que eu já coloquei aqui só para a gente poder estudar rapidamente? O fluxograma, o processo,
Então, o processo que nós vamos estudar aqui é justamente esse, chamado de entrada de mercadoria. Então, se vocês observarem rapidamente, né, foi necessário mapear o processo através de um programa, nesse caso aqui é o Visage, onde a gente entendeu etapa a etapa do processo. Desde o momento do cliente mandar a demanda para o armazém, de forma geral, fazer um pedido aqui para o escritório do armazém para poder receber a carga e registrar a carga. Isso automaticamente vai para uma balança, depois para a transportadora e por fim para o pátio. Então, foi... Aqui tem um problema na conexão. Pessoal, nós estamos com um probleminha aqui na conexão. Já vamos restabelecer. Um momento, por favor. Foi. Tá cagado. Foi? Aqui. Foi. Isso. É aqui. Ok, não, tudo bem, tá para na lista. Deixa eu só ver como que vai entrar no brasileiro. Ok. Todo mundo enxergando aí a mesma tela, né? Do sistema. Pergunta pro Otávio se voltou. Tá pro Otávio se voltou. Ok, Otávio, voltou aí? Todo mundo enxergando? O Felipe não tá. Ok, normal aqui, o Fernando Drucker. Então, tudo bem. Então, só para a gente poder voltar aqui. Então, o primeiro passo é justamente fazer esse gancho que o brasileiro não comentou, né? A gente precisa, de cara, mapear o processo, levantar as fragilidades, que na verdade são os fatores de riscos, tá? E, consequentemente, os controles. A gente vai falar no decorrer da apresentação, na verdade, eu não trato o risco em si, né? Eu trato a causa. Ou seja, eu trato os fatores de risco. Se eu não conseguir enxergar de forma clara essas causas, aí, na verdade, a gente vai estar enxugando o gelo no bom sentido. Por isso que é importante ter essa etapa aqui do processo. Tá? Então, aqui é tão somente o fluxograma com seus fatores e os seus controles mapeados / identificados. Ok? Posteriormente a essa etapa, a gente faz um lançamento, que é a telinha do sistema, onde eu consigo registrar todos os meus fatores de riscos, as minhas fragilidades, aqui na parte inferior. Fatores de riscos aqui. E na parte superior, eu vou registrar os controles. De novo, que eu identifiquei aonde? No processo, que eu mapeei. Tudo bem? Posteriormente a essa fase, o que a gente precisa pensar? Ok, eu tenho uma série de fragilidades, uma série de fatores de riscos e tenho os seus devidos controles. O que eu preciso pensar? A Adriana Neves comentou que não está conseguindo carregar. Faz um favor aí, para poder recarregar a página, apertem aí F5. Dá play de novo. E um Enter novamente. Não é a nossa. Tá aqui. Que nós também internamente a gente está com algumas conexões para ver justamente como o áudio chega para vocês. Aparentemente aqui na Brasiliano, em outras salas, está funcionando. O Felipe colocou que do F5 e nada. A Ângela já está ouvindo normal? Rafaela? Normal, ó. Felipe, voltou? É bem provável, Felipe, que você tenha que sair do sistema e entrar novamente. Eu sei que é desagradável, mas tenta dar um F5 novamente, por favor. E um Enter. Ah, o Mário disse que apertou F5 e ficou normal. Rafaela, Priscila, eu tô vendo o nome de vocês aqui. Escutando bem? O Fábio comentou que travou mesmo. Qualquer coisa também eu posso fazer uma demonstração aqui na própria apresentação, que eu já tenho aqui como plano B. Mas deixa eu tentar aqui novamente, vamos ver se a gente consegue. A Rafaela agora sim voltou. Otávio comentou que voltou. Felipe deve estar tentando se reconectar. Ok.
Ok, então. Devagarzinho. Devagar lá. O Reinaldo. Plataforma. O Otávio, ok. Legal, então acho que dá pra gente continuar. Tudo bem? Então, o que eu comentei rapidamente pra gente não poder ultrapassar aí o nosso horário, né, previsto? Foi feito o mapeamento do processo, foi levantada uma série de fatores de riscos ou fragilidades, causas que seja, e os seus devidos controles. Frente a esse universo, aí sim a gente precisa pensar nos riscos. Então, quais são, aqui do meu lado esquerdo, quais são os riscos que eu tenho frente àquele monte de fragilidades? E aí, eu posso até definir. Se vocês observarem aqui do lado direito, quando eu enxergo fatores de riscos, isso nada mais é do que uma tela para poder lembrar a gente de tudo que eu levantei no processo. Então, isso faz muita gente olhar o seguinte, pô, olhando esse monte aqui de fatores de riscos, 15 fatores de riscos ou fragilidades, quais são os riscos que eu tenho? E fazendo um gancho com o que o brasileiro comentou, que é muito importante, não olhar o passado, ou não olhar tão somente o passado, mas ter uma visão prospectiva. Então, exemplo, eu nunca ocorreu aqui uma contaminação de carga, de produto perecível. Mas é possível? É possível. Então, esse risco tem que constar aqui. Tudo bem? Posteriormente a essa análise, o que nós praticamos aqui? Nós preenchemos o diagrama de causa e efeito, tá? O porquê eu tenho que fazer isso? Só para poder pegar um gancho com o que o brasileiro comentou mais na frente, né? Quando eu vou avaliar o controle, eu tenho que saber o seguinte, se esse controle está inibindo, né, ou se está cobrindo o meu fator de risco. Então, por isso que eu tenho esse exato momento de pensar, de organizar os meus problemas, ou seja, eu tenho risco aqui de contaminação dos produtos, por quê? Porque eu não tenho local coberto, porque eu tenho existência de pragas, né, de animais que seja no meu ambiente. Porque eu tenho risco de desvio de produtos. Por quê? Não tenho no-break, eu posso ter conluio de funcionários, a minha balança em si não tem no-break, né? Quando falta uma energia, se o pessoal começar a fazer literalmente o processo como o pessoal brinca, né, na munheca, no papel, aí sim eu posso ter uma fragilidade maior. Mas nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de conluio, eu não tenho procedimento formalizado, eu não tenho no-break pendurado aí na minha balança, tá? Agora, de novo, aqui, usando essa ferramenta diagrama de causa e efeito, nada mais é do que eu estou organizando os meus problemas que eu identifiquei aonde, pessoal? Na minha análise situacional. E detalhe, a gente está seguindo o que as melhores práticas estão pedindo. Detalhe, usem ferramentas. Então, se a gente pegar o diagrama de causa e efeito, que é uma ferramenta muito simples, né, e de fácil aceitação, principalmente com a primeira linha, que é ela que tem que levantar o risco, é uma ferramenta citada na norma 31.010. Então, nesse exato momento aqui, eu só estou organizando os meus problemas de forma geral, tá? Esse diagrama, se vocês observarem, tem 5 caixinhas, segue a referência do COSO. Sandra, mas no caso da minha empresa, eu utilizo 4 caixinhas, 3 caixinhas. Isso aqui é totalmente parametrizável pelo sistema. Tudo bem? Posteriormente a essa análise, eu preciso enxergar quais são os fatores de riscos mais críticos ou motrizes que seja, né? Nesse caso, nós utilizamos uma ferramenta chamada SWOT. Se vocês observarem aqui na parte inferior, nós temos o quê? As fraquezas e as ameaças. Essa informação, pessoal, vem da onde automaticamente? Do meu diagrama de causa e efeito, tá? Nós aqui na Brasiliano utilizamos 2 critérios para poder ranquear as fragilidades ou os fatores de riscos. Quais são os critérios? O MAG de magnitude e esse aqui de importância. Magnitude, o que significa pra gente aqui na nossa aplicação, nosso processo? É quantas vezes esse fator de risco apareceu. Então, por exemplo, se eu tenho lá 4 riscos e eu coloco o mesmo fator em 4 diagramas, teoricamente ele vai aparecer 4 vezes e eu vou dar uma nota para isso, uma pontuação máxima. Então aqui é um cálculo matemático, mas muito, muito simples, tá? E o outro critério é a importância, o quanto esse fator de risco é importante para o contexto que eu estou estudando, tá? E aí sim você consegue ter uma ferramenta e uma forma de você poder priorizar.
Sandra, não quero usar magnitude e importância, quero usar só um critério, outro critério? Pode ser, isso tem que ser pensado em relação a conceito e, obviamente, tem que ter uma ferramenta para poder atender vocês nesse sentido, tá? É o que eu sempre comento, né? Nenhum diretor quer enxergar 4 diagramas de causa e efeito, mas ele quer enxergar uma SWOT com seus principais fatores de riscos. Agora, se vocês observarem, isso está totalmente interligado. Eu preencho o diagrama de causa e efeito e depois eu tenho uma visão muito mais estratégica em relação aos meus fatores de riscos mais motrizes. E aí vem uma telinha que o Brasiliano mostrou para vocês, que é literalmente a matriz, que é muito mais visual. Então, uma vez que eu pontuei lá as minhas fragilidades, magnitude e importância, isso automaticamente sai na matriz. E pegando um gancho com o que o Brasiliano acabou de comentar, esses fatores de riscos aqui, pessoal, no quadrante vermelho, que vocês estão enxergando, 282, 281, tem que ter o quê? Controle. E detalhe, tem que ser o quê? Eficaz. Então é essa análise, essa interpretação que vocês têm que fazer. O que nós enxergamos muito no mercado, né? Que as empresas, às vezes, têm uma série de controles, às vezes muito mais para burocracia do que eficácia de forma geral, e às vezes, pior ainda, tá gastando um valor significativo em cima de um controle aqui, por exemplo, que está no FR 286, que é um fator que tem uma média importância, mas ele não é tão estratégico. Ou seja, ao invés de eu ter um fator de risco, um controle de risco aqui, no 286 e no 282, aonde eu tenho que ter? No 282, porque ele é muito mais crítico. Entender esse conceito de forma geral? Então, quando a gente, mais na frente, vai fazer a avaliação de controle para saber se o risco realmente diminuiu, é essa análise, essa interpretação que tem que ser feita. Ok? Então, partindo da premissa que eu fiz um diagnóstico, mapeei o meu processo, levantei fatores, controles, levantei os meus riscos, preenchi um diagrama de causa e efeito e fiz uma SWOT, aí sim, de forma muito mais técnica, eu consigo mensurar o quê? A probabilidade e o impacto do risco. Ok? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é avaliar o quê? A probabilidade e o impacto do risco inerente. Novamente, pegando um gancho com o que o Brasiliano já falou. O que é o risco inerente? É meu risco puro. É meu risco sem controle. Ok? Nós, aqui na Brasiliano, utilizamos 3 critérios para poder avaliar a probabilidade. Sandra, mas eu não quero utilizar 3 critérios. Quero utilizar 2 critérios. Pode ser? Pode. Fato é, o que a gente enxerga muito no mercado? A coisa, né, o processo de análise de risco não pode ser tão subjetivo, tá? Não pode ser simplesmente baixo, médio, alto. Para eu poder chegar nesse critério que é baixo, médio e alto, eu tenho que fazer algumas avaliações, tá? Tenho que utilizar alguns critérios. Nesse caso aqui, quais são os critérios que nós utilizamos? Primeiro, a frequência / exposição. O que isso significa na prática? Qual que é o meu histórico? Eu tenho histórico, então quanto mais o meu nível de histórico, maior a minha nota que eu vou dar. Segurança / controle. Então aqui eu estou olhando exatamente a condição do meu diagrama de causa e efeito, dos meus fatores de risco. Então, friamente, se eu pensar que eu tenho um diagrama de causa e efeito muito carregado, né, com vários fatores de risco, eu tenho que já pensar que a minha condição, mesmo inerentemente, não é baixa, ela é alta. Então, essa análise, essa interpretação que tem que ser feita. E o terceiro critério aqui é o intervalo. O que é o intervalo? É se eu tenho ou não auditoria, se eu tenho ou não revisão de processo, que bem ou mal é um controle também, tá? Então, Sandra, você pode me perguntar o seguinte aqui, vocês podem perguntar, na prática, segurança / controle e o intervalo sempre vai receber uma pontuação máxima? Não, depende muito do quê? Do contexto, da análise que eu estou fazendo. Tudo bem? Isso aqui para poder mensurar a probabilidade, ok? Para mensurar o critério, nós utilizamos o quê? A imagem, o financeiro, o legal e o operacional. O que as melhores práticas solicitam para a gente? Não olhe somente a questão financeira, né? Pensem se o risco acontecer, qual que é o impacto na imagem da empresa, obviamente o impacto financeiro, o impacto legal e até mesmo o impacto operacional. Ou seja, qual que é a probabilidade dele acontecer sem controle, tudo bem? E caso ele ocorra, qual que é o meu impacto? De novo, risco inerente é o risco sem controle. Posteriormente a essa análise, automaticamente, o que nós temos aqui? Uma matriz de risco.
Sandra, partindo da premissa que eu tenho que fazer análise de risco inerente e análise de risco residual, eu passo a ter 2 matrizes de risco? Sim. Sim. Agora, a matriz de risco residual de vocês sempre se refere o quê? A condição da empresa considerando os controles. Ok? Então, a matriz de risco aqui segue o padrão, probabilidade e impacto. Nesse caso aqui, ela é uma matriz mais tradicional, vamos chamar assim. Sandra, nossa matriz aqui é 4x4, é possível mudar no sistema que ele é totalmente parametrizável. Nosso apetite ao risco não é tão tradicional assim, nossa empresa é um pouco mais agressiva. Exemplo, eu tenho esses 3 gominhos aqui somente, na parte superior aqui, de elevado, vermelho, o restante é laranja. Isso também é totalmente parametrizável. E é o que o Brasilino comentou, a empresa tem que definir, sem dúvida nenhuma, qual que é o apetite ao risco dela, para ela poder colocar mais controle ou menos controle. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Dúvidas? Vou partir para o residual e vou falar da avaliação de controles. Então, próximo passo, o que a gente faz? O chamado walkthrough, ou avaliação de controle. Ok? Então, vamos só pensar e fazer um raciocínio lógico aqui, que isso é um ponto importante a gente discutir obrigatoriamente. Eu tenho um controle, esse controle tem que estar associado ao quê? Aos meus fatores de riscos e aos meus riscos. Então, por exemplo, eu tenho um ticket de pesagem. Esse controle cobre qual fator e cobre qual risco. E aí eu vou dar um parecer. Além de fazer o padrão, ponto importante, todo controle tem que ter um objetivo. Eu tenho que saber se esse controle realmente está garantindo o objetivo. Sandra, quem vai fazer essa primeira análise? É o que o Brasil também acabou de comentar. Seguindo as 3 linhas de defesa, nesse primeiro momento, é o gestor da área. Tá? É ele que vai ter que falar se o controle é eficaz ou não, mediante o quê? Um processo, uma política desenhado por uma área de gestão de risco. Então, nesse exato momento, eu só estou associando os meus controles aos meus fatores e aos meus riscos, tá? E aí, vou dar um parecer aqui, se é eficaz ou ineficaz. A gente brinca muito aqui na Brasiliano, né, que não tem controle parcialmente eficaz. Ou literalmente o controle funciona, ou o controle não funciona. Além de uma série de categorias. Eu posso ter um controle preventivo, um controle detectivo, tá? E aí são formas de poder se avaliar. Fazendo isso, nós vamos recalcular o que, pessoal? A probabilidade. Agora, detalhe, eu só posso, teoricamente, diminuir essa nota aqui do item chamado de segurança / controle e intervalo, partindo da premissa que eu tenho controle e meu controle é eficaz, seja preventivo ou detectivo, tá? Então, esse recálculo, ele é feito com base no quê? Na avaliação do meu controle. Isso é um ponto importante. Muito, muito importante. Tudo bem até aqui? E aí, consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma nova matriz de risco. Então, essa matriz de risco sai automático. Então, se a gente pensar aqui, vou mostrar para vocês, esse risco aqui chamado de 1, 2, 4, ele até então tinha uma probabilidade muito alta e um impacto severo. Isso no inerente. No residual, partindo da premissa que eu tenho alguns controles, e que os controles são eficazes, ele desceu um pouquinho o nível de risco dele, tá? Tem uma pergunta aqui. Poderia, por favor, detalhar um pouco mais sobre as variáveis consideradas na avaliação de probabilidade de impacto? Sim, posso. Então, nesse caso aqui, o que não... Então, nesse caso aqui, nós estamos utilizando 3 critérios para poder mensurar o quê? A probabilidade, no risco inerente. O que é a frequência / exposição? É o meu histórico, se já aconteceu, se nunca aconteceu. E aí existe uma escalinha para o gestor pontuar, para ele dar a nota aqui, ó, de 1 a 3. Na parte superior aqui, vai aparecer para vocês aqui no sistema. Aqui, isso. Não sei se vocês estão observando na parte mais cinza, tá vendo? Então eu tenho um critério, eventual, anual, mensal, quinzenal. Isso aqui, o gestor vai pontuar usando essa escalinha. Agora detalhe, frequência / exposição é o meu histórico.
A segurança barra controle é minha condição de segurança. Essa informação consta onde, pessoal? No meu diagrama de causa e efeito. Então vamos pensar, se eu tenho um diagrama de causa e efeito muito preenchido, né, com uma série de fatores de risco, não posso nem pensar muito, sinal que minha condição é o quê? Ruim, independentemente do controle que eu tenho. Agora detalhe, o gestor que vai pontuar também segue uma escala em cinza que aparece para vocês na parte superior. Tudo bem? E esse terceiro critério aqui que nós utilizamos é chamado de intervalo. O que é o critério de intervalo? É quando se refere à auditoria, revisão de processo, que também, bem ou mal, é um controle. Sandra, eu não quero utilizar o critério de intervalo, eu quero utilizar somente a frequência barra exposição e a segurança barra controle. É possível? É possível. O que nós não praticamos aqui é olhar tão somente o quê? A frequência, que é o histórico. Se você olhar somente o histórico, você tem uma visão míope. Então, por isso que o ideal é, no mínimo, você olhar o seu histórico e a sua condição de segurança. Tudo bem? Deixa eu entrar um pouquinho assim. Deixa eu entrar aqui, já explicar. Pessoal, só para dar uma dica aí para vocês, o seguinte, o risco inerente vocês têm que pensar sem controle algum. Então, um exemplo prático para vocês. Pensa o Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, por exemplo, ataque terrorista. Eu tenho que pensar o ataque terrorista, risco inerente, sem nenhum tipo de segurança, de fronteira, de aeroporto, de nada. Então eu não tenho nada, o país está aberto. Então qual é o índice ou qual é a chance do risco poder vir a acontecer? Então isso sobe um pouco. E a política sendo, na realidade, a política do Brasil externa, sendo uma política do jeito que ela é, uma política light, né? Low profile. Então eu tenho uma segurança física ruim e uma política low profile. Isso é um risco inerente. Então eu tenho, na verdade, o quê? Uma condição mediana, média para alta, no risco inerente. Risco residual, eu vou ter uma segurança, né, de fronteira mediana, média para baixa, e uma segurança no aeroporto de média para baixa. Então o risco cai um pouco. Tem que pensar nisso, entre o inerente e o residual. O inerente é sem risco algum. Então quando vocês forem colocar e pensar, por exemplo, no risco de fraude, no risco de furto, risco de perda, qualquer tipo de risco, não leve em consideração nenhum tipo de controle. Pensem o risco puro, sem nada. Outro exemplo, um prédio que tem controle de acesso físico, por exemplo, não leve em consideração nada. O controle de acesso, o vigilante, o sistema de câmera, ele é pelado. Então aí você vai avaliar, por exemplo, qual é a chance de ser assaltado. Um exemplo, a chance é baixa que eu não tenho nada que é atrativo. Então o risco inerente já é baixo, residual vai ser baixo. Então eu não vou colocar controle em algo que já inerentemente é baixo. Por isso tem que fazer a avaliação do risco inerente, para você focar naquele que é inerente alto, ok? Ok, então só para poder, obrigada, só para poder continuar aqui, a gente fechar um pouquinho esse tema, fato é, o que nós recomendamos? Tem que ter critérios, não pode ser subjetivo, né, ou tão subjetivo, tá? Então nós utilizamos a probabilidade e para calcular o impacto, continuando a resposta aqui, nós utilizamos imagem, financeiro, legal e operacional. E também segue uma escalinha de pontuação. Tudo bem? Fazendo isso, nós vamos ter o quê? Uma nova matriz de risco, se eu olhar o residual. Olhando aqui o residual, a gente passa a ter uma nova matriz. Mas essa questão de apetite ao risco, pessoal, é muito, muito importante, né? Pegando o gancho aqui, o risco, se vocês observarem, 1, 2, 4, ele reduziu um pouquinho a probabilidade. Ele saiu de muito alta e caiu para alta, ok? No entanto, ele ainda está dentro do quadrante vermelho. Então isso é um ponto importante. Ele ainda está dentro do quadrante vermelho. Aí vem a pergunta, a empresa aceita ou não aceita risco no quadrante vermelho? Por isso que é muito importante a empresa definir o que ela aceita e o que ela não aceita. Ok? Então, isso aqui é um ponto importante. Sandra, se eu partir da premissa que a minha empresa não aceita risco no quadrante vermelho, o que eu preciso fazer? Tenho que ter mais controles em cima do quê? Desse risco, para poder inibir o meu fator de risco.
Então, esse é o conceito, né? O risco inerente, reforçando o que o brasileiro comentou, é o meu risco puro, o meu risco sem controle nenhum, o meu risco residual é considerando o quê? Os meus controles e, detalhe, a eficácia ou ineficácia do meu controle, tá? Detalhe, na avaliação do controle, né? Esse controle tem que ser associado a um fator de risco. Por quê? O risco só existe porque existe um fator ou uma causa. E aí, consequentemente, eu tenho que ter controle para mitigar essa causa. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Gilson, sim, a gente vai disponibilizar a apresentação, no entanto, aí para vocês, tá? Só para poder voltar aqui, para poder a apresentação. Então, essa aqui é a carinha do sistema, de forma geral. A gente não tem muito tempo para poder passar outras funcionalidades. O nosso foco hoje é o risco inerente e o risco residual. Só para poder subir aqui o material para vocês. Só um minutinho, por favor. Então, só para poder continuar, vocês vão receber, tá, o que eu acabei de conversar com vocês. Nós colocamos aqui na apresentação o processo mapeado com os seus fatores de riscos e os seus controles. O que significa cada fator de risco daquele? Quais são os controles que eu tenho obrigatoriamente, se é preventivo, se não é, se é automático ou não. Então vocês vão receber esse material. Quais são os riscos que eu tenho frente aos meus fatores de riscos? Então nesse caso aqui nós levantamos praticamente 4 riscos, tá? O diagrama de causa e efeito, que eu comentei com vocês, obrigatoriamente. E a matriz SWOT. Então, um conceito muito importante, só para poder pegar esse gancho, eu tenho que ter controle, pessoal, para esses fatores de riscos aqui no quadrante vermelho. Eu tenho que ter controle para esses fatores de risco. Então, é essa análise que a gente tem que fazer, né? Senão eu vou começar a ter, às vezes, um monte de controle que não serve para nada. Sinceramente, o que não está mitigando, né, ou reduzindo, na verdade, a probabilidade ou impacto de um risco. Tudo bem? Então, o que eu comentei com vocês na apresentação vai constar, nós recalculamos o risco, né? Então, inerente é meu risco puro, sem controle nenhum, e meu risco residual é considerando o quê? Os meus controles. Então, essa análise também vocês vão receber. Aqui, pessoal, esse slide resume muito bem o que a gente conversou aqui, tá? Só para poder estar projetando aqui para vocês. Esse slide aqui resume muito bem o que nós conversamos. Eu tenho aqui o risco com o número de 1, 2, 4, que significa o quê? Recebimento de produtos fora da especificação de qualidade. Eu tenho aqui ao lado 4 fatores de riscos, 278, 279, 281 e 282. Tenho alguns controles associados, alguns com eficácia e outro ineficácia. E aí, mesmo assim, eu tenho fator sem controle e alguns controles ineficazes. Meu risco desceu, mas desceu muito pouco, ficou no quadrante vermelho. Por isso que o Brasil não comentou que a empresa tem que definir muito bem o apetite ao risco, tá? Então tem alguns exemplos aqui para vocês mergulharem um pouquinho mais e a gente vai mandar isso para vocês, 2 matrizes e tudo mais, tá? Ok? Então, só para poder fechar aqui rapidamente o tema, o Brasil não falou isso, tem que ter um framework, tem que ter uma estrutura, vocês têm que utilizar ferramentas e aí, obviamente, tem que associar essa questão de controles, fatores e risco. A conexão aí a gente teve infelizmente, alguns probleminhas. O material vai ser disponibilizado para vocês. Eu me coloco à inteira disposição, tá? Tem aqui, depois mais no último slide, o meu telefone de contato. Aqui só para a gente poder pensar um pouquinho, que não dá para aceitar o risco, né? Uma hora a sorte acaba. Por isso que é importante a gente pensar fora da caixa e ter essa visão de antecipação, que a gente enxerga muito nas empresas, é justamente essa resistência, né? O risco nunca aconteceu, nunca vai acontecer, e o pessoal acha que está no mundo perfeito, né? Então, essa análise, essa reflexão que a gente precisa fazer aí de forma geral. Aqui tem os nossos contatos. Mais uma vez, eu me coloco à inteira disposição, até mesmo para poder tirar as devidas dúvidas.
A Marina e a equipe dela vai disponibilizar esse material aí para vocês. Tudo bem? Obrigada. A gente vai ver a possibilidade. Ah, tá. Infelizmente... Cristiane. Ok, Cristiane. Vamos fazer sim. A gente vai dar uma olhada aqui na agenda, Cristiane, mas vamos tentar marcar assim uma nova data aí. O Gilson conseguiu ouvir bem, né, Gilson? Hederson, sim, vai ser no e-mail que vocês vão receber esse material. Acho que a Ângela não ouviu. O Fábio deu para ouvir um pouquinho aí, deu para pegar o conceito, né, Fábio? Obrigada pelo webinar, pelos materiais. Eu acho que ficou um pouquinho mais com a Ângela, né? O Reinaldo, acredito que escutou. O Fernando Drucker disse que ouviu bem, estava 100%. Legal, obrigada. Mas vamos sim colocar esse assunto em pauta. É muito, muito importante. Né? As empresas às vezes não querem nem avaliar o inerente, que é parte pro residual, mas tem essa miopia. Até que ponto o controle está mitigando de forma direta aí o risco. Ok, pessoal. Dúvidas? Tranquilos? Obrigada pela presença de vocês. O que precisar aí tem meu e-mail, o telefone também. Podem ficar à vontade de me ligar. Gostaria de saber sobre o curso de pós. Começou uma turma tem 2 sábados, Gilson. Uma turma agora de pós-graduação aqui em São Paulo. Tem uma em Curitiba que está rodando um pouquinho em tempo maior. Mas normalmente é uma turma por ano. Eu posso pedir para a Adriana te mandar a programação, aí fica mais fácil para você avaliar. Sim, Isabelle, comentou, o pessoal falou que travou, mas a gente vai resolver isso aí. Vai estar disponível, tá, Adriana, o material. Ok, então, pessoal, muito obrigado e até a próxima, então. Agradeço aí os comentários e as dicas aí. Muito obrigado. Forte abraço a todos aí. Obrigada. Corta. Peraí, Tem que fechar. Não, deixa não. deixa eu não...